ele fala assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, dependendo da sua tradução é mácula, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela por a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo está em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 31, falando do papel do homem. Se os irmãos se quiserem assentar, pode assentar, e eu já vou logo fazer o inverso. Ao invés de eu pregar para os irmãos vão começar pregando para mim. Vou levantar uma pergunta: qual que é o papel do homem cristão? Qual que é o papel do homem cristão? Pode ir falando, não precisa ser só um ou outro para responder não. Quem for dando uma ideia, vai falando. Qual que é o papel do homem cristão? Glorificar a Deus sempre, né? Glorificar a Deus sempre. Então, o homem cristão, ele é espiritual. Mais algum papel que nós temos? Honrar sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Honrar a palavra de Deus, é um segundo aspecto. Ter um testemunho de vida na presença de Deus. Testemunho de vida. Colocar Deus, Jesus Cristo como premissa. Como premissa de sua vida. Amém. Quais outros papéis agora na função do casamento? Nós vemos agora na função espiritual na igreja, como vida individual. Agora no casamento dele, o que a Bíblia fala? Aqui, uma só carne com a esposa, uma só carne no casamento. Casou, você é soldado. A palavra em Gênesis capítulo 2, 24 é soldado, é chato, é soldado, pregado. Você e sua esposa estão pregados no outro. Qual que é o papel do homem no casamento? Ser fiel à fidelidade. Ser fiel, evitar más companhias, evitar olhar para a mulher que não pertence a ele. Amém? Outro papel, a palavra diz aqui que é cuidar da mulher dele. Amém? Por quê? Porque é do próprio corpo. Uma vez que você está casado, ou aquele que ainda vai casar, né? Não sei como é que é a condição dos irmãos todos aqui, mas a sua mulher, ela é parte sua. Então, se um braço seu fica doente, o seu corpo está doente. E como a sua mulher é seu corpo, se ela está sã, mas você está afetado, ela também vai ser afetada. Então, esse é um segundo papel, o casamento. E o terceiro papel, que é que todo mundo aqui faz, né? Alguns fazem até em conjunto, trabalham no mesmo lugar. Seu papel também é sustentar a sua casa. A Bíblia diz que o primeiro trabalho que Deus deu para o homem foi ter comunhão com ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 2, 7, o homem é criado do barro, Deus sopra o espírito e ele é feito uma alma. A partir do capítulo 8, então Deus fala para ele trabalhar. Veja que Adão, mesmo quando ele tinha tudo nas mãos dele, ele tinha que trabalhar. É por isso que eu e você trabalham, porque Adão trabalhou, Jesus trabalhou. Então nós trabalhamos, sustentamos a casa. Por isso que nós cuidamos da mulher como se fosse o nosso corpo. Então, meu irmão, não é errado você querer progredir na sua vida, não. Não é errado você querer ter um trabalho melhor, um serviço melhor na sua vida, não. Só olhar que coisa melhor, não. Não é errado. Errado é você se conformar, falava isso com o livro mais cedo, é você se conformar muitas das vezes com a situação que o mundo coloca. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, diz um personagem que a maioria das pessoas ignora. É um homem chamado Jabes. Jabes, ele tinha muitos irmãos, e Jabes na hebraico significa sofrimento, porque a mãe dele deu a luz a ele de sofrimento. Então a mãe praguejou o filho. E aquele homem teve uma vida de luta. Mas ele em algum momento ele para, reflete sobre a vida dele e clama a Deus. E fala: se o Senhor não somente me abençoar. No versículo 10, 1 Crônicas 4, 9, versículo 10 diz que Jabes foi o mais rico e mais próspero homem da sua casa, porque clamou ao Senhor. Então, o impacto da vida do homem de Deus parece que é uma coisa simples, mas não é. Então, o primeiro passo nosso é uma vida espiritual com Deus. Eu queria perguntar para os irmãos: o que é mais importante na nossa vida espiritual com Deus? Individualmente, irmãos. Agora você esquece que você é casado, você esquece suas funções de igreja, você esquece tudo. Na sua vida espiritual com Deus, o que é mais importante para você? Para mim, com ele em primeiro lugar. Primeiro lugar. Então, agradar a Deus, obediência, palavra, oração. Então, o homem de Deus, primeiro, ele tem que cuidar
de si próprio. E aqui já fica um alerta também para a liderança. Por quê? Porque a liderança é onde o inimigo distribui sua artilharia mais pesada. Então a graça que um pastor, que um presbítero precisa, que um obreiro precisa, ela é maior do que a graça que um membro comum precisa. Por que, irmão, ele é melhor? Não, porque o serviço dele, o fardo dele é mais pesado. É verdade. O que Moisés fala lá? Existe só um profeta nesse Israel, eu. Vocês não são profetas, mas se pudesse ser profeta, para mim era bom. Por quê? Porque aí vocês aliviaram meu peso. Então, a vida espiritual do homem, ela é muitas das vezes pesada. Ela precisa de ser guardada por Deus. Porque as suas responsabilidades são responsabilidades sérias. Você precisa levantar cedo, você tem que estar com o seu dia na sua mente. Aí você vai falar, meu irmão, mas muitas das vezes não acontece do jeito que eu quero. Graças a Deus. Que Deus ele dá um jeito de consertar tudo que nós faz de errado. Ou tudo que a gente está esperando de um jeito, ele faz de outro muito melhor. Então assim, quando a gente sai para o nosso dia, primeira coisa, meu irmão, trabalha das 7 às 7, ou das 7 da noite às 7 da manhã, como é o caso de alguns aqui, põe o joelho no chão. Senhor, hoje é dia de serviço, dia de trabalho. Eu tenho que glorificar o Senhor no meu serviço. Eu tenho que manter comunhão com o Senhor no meu serviço. Eu tenho que buscar o Senhor dentro da minha casa e também tenho que ter força para chegar lá na igreja e cultuar o Senhor também. Então, pedir direção de Deus não é errado, irmão. Pelo contrário, você está se submetendo a Deus. Você está falando, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, a espiritualidade sua, ela é a primeira coisa. Porque é o seguinte, meu irmão, se você está bem, se você está fincado na rocha, tudo mais pode bater na sua casa, mas você continua fincado na rocha. Agora, se você está fincado na areia, quando bater, a primeira movimentação que dá, a sua vontade de desistir. Então, Deus ele pede para nós estar diante dele assim, para quê? Para que nós consigamos resistir aos problemas. O irmão disse aqui algo importante desse. O homem, meu irmão, hoje, na sociedade nossa, ele tem uma sobrecarga. Muitas das vezes ele é mal visto. Se ele está com dificuldade, ele é visto como o quê? Está à toa, né? Se ele trabalha muito, o que ele é? Ele é mercenário. Então assim, nós temos que ter esse entendimento. Não deixar o que está de fora afetar o que está de dentro. Porque senão, a sua comunhão com Deus vai ser rompida. Você tem que estar cheio da presença de Deus. Do entendimento de Deus. Então, oração, meditação na palavra, aprender, ter sede de Deus. Uma coisa que os irmãos têm aqui, que eu louvo muito a Deus por isso. Eu até falei com o meu sogro no dia que eu vim aqui do ano novo. É uma sede de Deus. Vocês vêm para cá com vontade de receber de Deus. Tem gente que está chegando na igreja, ele senta e para ele está do mesmo jeito. O pastor, meu irmão, ele pode revelar, pode curar cego, Deus pode fazer qualquer coisa, ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Pode ser assim não, meu irmão. Pode ser assim não. Seu coração, sua alma tem que vir dilatada para receber de Deus. Porque às vezes o Senhor está com uma bênção para derramar na sua mão assim, ó. Está com algo para te derramar, está com alguma unção para te derramar. E porque você não estendeu a mão, você não recebe. A Bíblia diz muito disso. A Bíblia diz muito sobre o que nós fazemos. Conversava com o meu sogro hoje sobre Davi. Foi ungido aproximadamente com 15 anos de idade. Foi ser rei aos 30. Então dos 15 aos 30 ele passou na disciplina. Se ele quisesse bancar de herói, ele falava o que para o pai dele? Não vou fazer isso não. Você não viu ontem? Samuel me ungiu como rei. Eu sou rei de Israel, meu irmão. Não, ele se submete ao pai, faz o que o pai tem que fazer, e ele é o melhor rei de Israel, ele é o modelo. Tá certo, ele cometeu os seus pecados, mas qual que é o elogio que Deus faz para ele? Tu é um homem segundo o meu coração. Então, eu e você, homem segundo o coração de Deus. Por quê? Coloca o Senhor em primeiro lugar. O voto seu é com Deus. O voto seu é com Jesus. A sua instrução vem do Espírito Santo. Amém? Amém. E eu quero fazer uma outra pergunta para os irmãos. O que você, agora para nós refletir dentro do nosso coração, o que você mais tem passado nos últimos dias? Aflição? Perseguição? Ou às vezes você está sentindo uma situação no seu coração, na sua vida, de que parece que Deus às vezes está distante, não está te respondendo na hora que você está precisando. Parece que Deus está meio que, o ouvido dele está meio tapado, sabe? Para quê? Para que eu e você clame mais alto. Para que eu e você faça, como o irmão falou, o céu mover de outro jeito. Fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Contribuir com Deus do jeito que nós não estamos contribuindo.
procurar Deus, buscar Deus, do jeito que nós não estamos buscando. Isso é um homem de Deus. Isso aqui é a sua base. Se você tem uma base fixa, você tem uma vida de oração, né? Conversava também com o Helder sobre vida de oração. Se você tem uma vida de oração, uma vida de instrução do Senhor, irmão, pode vir o diabo que for, você não vai separar. Porque aquele, Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminar. Só que a Bíblia diz que eu e você temos que dispor o coração. É duas coisas: eu disponho o coração e Deus entra com a providência. Se eu ficar esperando a providência sentado, eu não recebo. E se eu não clamar pela providência, ela não vem. Então nós temos que ter esse entendimento da palavra do Senhor. Uma outra coisa. Agora eu queria fazer uma pergunta para os irmãos sobre atividade espiritual. O que você tem de mais dificuldade em fazer quando se trata de espiritualidade? Não precisa me responder não. Fala no seu coração. Oração. Às vezes você está sentado, você está orando, você está ajoelhado e começa a vir outros tipos de pensamento na sua cabeça, preocupações, sentir fé a se derramar na frente de Deus. Acontece muito. Às vezes você está tentando concentrar na palavra de Deus e não consegue entender porque tem algo lá de fora te preocupando, ou algo até mesmo está dentro preocupando. Ou às vezes você quer fazer um jejum, mas não está encontrando o motivo, não está encontrando o porquê. Então nós temos que entender tudo isso. Por quê? Para nós estar fortes no Espírito, fortalecido do Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Palavra, oração, jejum. Mateus capítulo 6, ele fala o quê? Quando orares, quando jejuares. Ele pressupõe que eu e você, nós oremos. Ele pressupõe que eu e você jejuemos. Ele não diz se vocês orarem, se vocês jejuarem, e sim quando. Ele quer que eu e você faça. Homem de Deus, homem de oração. Homem de Deus, valente de oração, valente de palavra. Outra coisa, agora uma coisa aqui para mim e para você, é a sua congregação na igreja. Constância. Constância. Por que constância, meus irmãos? Nesses poucos anos de cristianismo que eu tenho, eu vejo que quando a pessoa começa a faltar os cultos, para ela começar a voltar, é difícil. Por experiência própria. Eu já, em um certo momento, eu comecei a faltar os cultos da semana por conta de serviço, ia só nos domingos. Passou um tempo, eu falei, não quero ir nos domingos. Quando eu vi, eu não estava indo dia nenhum. Então eu já estava praticamente desviado. Então, a sua frequência na igreja, tudo bem, às vezes você está trabalhando, você está no horário de serviço, você não consegue servir a sua casa. Mas toda vez que você puder, você vem. Constância na obra de Deus. Constância. Você lembra daquela parábola que Jesus conta, que tinha 2 filhos, e o pai pede para o primeiro filho, fulano, vai lá na lavoura, cuida da lavoura. Ele fala o quê? Não vou não. Mas no final ele pegou aí, foi. E o outro falou o quê? Eu vou. E foi, e não foi na lavoura. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que falou que não ia e foi, ou aquele que falou que ia e não foi? Então eu e você vamos para a lavoura. O que falou que não ia e foi o que fez a vontade do pai. Ele pode ter vacilado uma hora ou outra, mas ele fez o que Deus mandou. Então eu e você, mesmo raciocínio, fazer o que Deus mandou para nós. Agora trazendo para a nossa vida uma aplicação no nosso coração. Nós temos que prosseguir no Senhor. Se por acaso, se tem algo, irmão, isso aqui eu tenho tratado bastante na minha igreja, porque a chance da pessoa desanimar, às vezes é muito grande. Por quê? Porque hoje a sobrecarga é tanto, mas é tanto. O indivíduo com 15 anos de idade, com 18 anos de idade, a agenda dele é tão cheia quanto o pai e da mãe. Aí quando ele está com 18 anos, a coisa piora. Por quê? Porque ele tem responsabilidade, ele tem trabalho, ele tem estudo. Ele tem que, ainda nesse tempo todo, servir a Deus. É por isso que nós falamos, a maior coisa que os irmãos foi colocar a Deus em primeiro lugar. Porque tudo que eu coloco em primeiro lugar nas mãos do Senhor, o resto se ajeita. Igualzinho o esqueleto humano, igualzinho a nossa estrutura. Tudo que eu coloco diante da mão do Senhor, ele se ajeita. Deus ajeita para mim. Aquilo que eu não dou conta, Deus está para as brechas para mim. Só que eu tenho que colocar na mão do Senhor. Agora o segundo aspecto. A sua vida, como homem de Deus, no seu casamento. É uma coisa que tem que ser ministrada.
Porque é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, vocês vão concordar comigo. Agora não quer tirar a mulher nenhuma não. Mas muitas das vezes, você como homem, dá mais atenção para sua mulher do que você recebe. Só que na cabeça dela, é o contrário. É o contrário. Mas é por quê? Porque a sua função de trabalhador, colocar a comida na casa que Deus mandou eu e você colocar, porque a Bíblia diz que eu e você que mantemos a casa, eu e você que suprimos a casa, eu e você que pagamos luz, internet, água, é eu e você. O básico somos eu e você pela presença de Deus fazer. Às vezes passa despercebido. Por quê? Porque é básico. Porque é básico, a pessoa não dá falta do básico. Só dá falta do básico quando o básico falta. Entendeu? Então assim, às vezes nós somos deixados para lá por conta disso. E aí, o homem, ele tem um negócio, ele tem que se sentir importante. O camarada que é homem mesmo, que é homem de filho de Deus, ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir valorizado dentro de casa. A coisa é tão boa quando chega um negócio com a sua mulher fica alegre com você, não é? Você fala, poxa, eu que fiz, né? Deus abençoe, eu que fiz, né? Amém, ainda bem que Deus me deu, né? É ou não é? Agora, quando você chega, eu costumo usar esse exemplo, e a primeira coisa que você toma é uma cacetada, dói. Outro dia eu fui pregar sobre casais na igreja, eu falei o seguinte, quer uma coisa pior? É o homem chegar do seu serviço cansado, com a roupa suja, ele chega, a casa está limpa, ele pisa na casa, a casa suja, a mulher fala assim, não é porque esses pés sujos da minha casa não. Ela não dá boa tarde, não dá bom dia, não dá boa noite, a primeira coisa que ela fala é, sai pra lá, filho. Já irrita seu marido. Então, quando for assim, meu irmão, ao invés de você pegar e tomar as coisas para si, você sai de pé, deixa a roupa lá, ora o senhor fala, o senhor está repreendido, não vou dar ouvido para isso não. Por quê? Porque se você dá ouvido, como é que é o negócio? Tá? Uma fagulha pequena, o fogo espalha. Então ela te deu uma flechadinha, ela te deu uma flechadinha, você, fica bravo. Aí o homem é o seguinte, meu, quando ele fica bravo, o homem ele não tem esse negócio de meio termo não, ele é 8 ou ele é 80. Quando ele vai ofender, ele ofende mesmo. Só que a mulher não. Ela vai tomar aquele negócio com a dor terrível. Aí ela vai partir a te ofender. Aí ela vai te ofender mesmo. Porque ela falou aquilo para defender o lugar dela. Certo? E aí você chegou, sujou o lugar dela. Ela vai te bater. E aí se você bater de volta, aí o negócio esquenta. Então faz igual Saul. 1 Samuel capítulo 8 fala que Saul, depois que o povo falou que ele não ia ser rei, fingiu que era surdo. Então finge que você é surdo, não escuta não. É o melhor conselho que Saul tem para mim e para você. Saul fingiu que era surdo, ele saiu, ó. Prestou atenção. Porque se ele dá moral, tinha acontecido uma chacina em Israel, uma guerra. Porque o povo queria matar ele. E ele ia pegar e ia matar o povo. Então finge que é surdo. Você não vai causar problema. Outra coisa que os irmãos têm que entender. Quando você está na sua casa, para você é o quê? Ambiente de guerra ou ambiente de paz? Paz. Amém? E para a mulher é o quê? Ambiente de guerra. Que é lá que ela limpa, que ela arruma, que ela faz, que ela se sente dona da casa. É ou não é? Lá onde ela milita, ela marcha e fala, fulano, tira aí a toalha de cima da minha mesa, tira o sapato daqui desse lugar, faz assim, faz assado, não põe a mão suja no negócio, não, lava essa vasilha. Parece um capitão mandando, né? É verdade. Então assim, quando você chegar na sua casa, para você é paz. Às vezes você quer ver uma televisão, às vezes você está torcendo para Deus abençoar você, para você ver um jogo, alguma coisa tipo assim. Você não pode. Por quê? Porque ela chegou e falou o quê? Fulano, faz isso não. Tira os pés de cima do meu sofá, faz isso naquilo outro. Então para ela, ali é um ambiente de guerra. Quando eu ministrei, eu falei sobre isso. Ali é um ambiente de luta para ela. Porque ela foi feita aquilo ali. A paz, o principal dela é manter a casa em segurança, em ordem. É você chegar, ter a comida lá. É você chegar e falar, fulano, nós precisamos do mercado. Só que para você aquilo ali é lugar de paz. E quando você estuda que você tem que ir no mercado, você já pensa nas 2 horas que você tem que ficar sentado esperando ela comprar os trem. E aí onde a graça de Deus entra no jogo. Por quê? Porque se nós não souber perdoar, onde nós não souber perdoar, não souber fazer, nós vamos entrar em atrito. E quando nós entramos em atrito, o negócio pega fogo. Então, isso é por isso que Jesus fala, amar a sua esposa como eu amo a igreja. Paulo fala, deixei. Jesus amou quando ela estava botando defeito. Jesus amou quando tinha pecado. Jesus amou quando ela estava fazendo errado. Então eu e você tem que sofrer. Agora, e se eu deslizar, meu irmão? E se por acaso eu cometer alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada, corre para o trono da graça, que ele tem graça para mim e para você. Amém? Amém. E
Uma coisa que eu falo para o meu pastor e para os meus irmãos da igreja, muitas das vezes a gente troca ideia entre si, é o seguinte: a Bíblia diz que é melhor dois unidos do que um sozinho, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor você e a sua esposa junto, porque vocês têm melhor paga no trabalho. Vocês trabalham aqui numa equipe. Se você cair, ela te ajuda a levantar. Se ela cair, você levanta, pela graça de Deus. Amém. Amém? Então tente paciência. A Bíblia diz, olha só o que Pedro fala em 1 Pedro: tratar essa mulher como se fosse mais frágil. Ela é mais frágil que você? Não. Ela tem o mesmo poder de fazer bagunça que você. Ela tem o mesmo poder de fazer certo igual você. Só que você tem que tratar como se fosse. Por quê? Porque é a sua função de proteger. Agora eu vou entrar no terceiro aspecto: é a sua função proteger a sua casa. Proteger, primeiro, contra aquilo que não vem de acordo com a palavra de Deus. Segundo, proteger daquilo que está lá fora, como o irmão citou, que muitas das vezes tem corroído a nossa sociedade. E para aqueles que têm filho, proteger seus filhos. Ah, mas meu filho está grande. Ah, mas a minha filha está grande. Proteger seus filhos. A Bíblia diz que a função é proteger. Então proteger o quê? Dar conselho, repreender quando precisa, ensinar o caminho certo. Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina a criança no caminho. Não é o caminho. Você não fala, fulano, isso aqui é o caminho. Não, você está andando no caminho, pega ele e carrega o caminho, ensinando o caminho do Senhor. Então, às vezes, você quer repreender, você quer falar alguma coisa, e a primeira coisa que a sua mulher fala é o quê? Faz isso não, deixa o menino Cristo. Não faça isso. Pega seu filho e sempre fala, não é assim que funciona. Deus te deu autoridade como homem. E eu te digo mais, mais que isso. Quando a sua mulher fala, muitas das vezes, os seus filhos não escutam. Mas quando você fala, ele para sentar para te ouvir. Porque sobre você está a autoridade da casa. Você está vendo tanto do seu papel como homem de Deus, ele é importante, ele impacta a sua casa. Os seus filhos dependem de você. A sua mulher depende de você, porque você é um espelho da casa. E hoje a sociedade tem metralhado os homens, tem atacado os homens. Ah, é tudo mal, é tudo abusador. É o que o povo fala, mas não é assim que funciona. Você e eu somos homens de valor porque nós temos Cristo. Nós guardamos nossa casa porque nós temos Cristo. O primeiro a chamar para vir para a igreja é quem? É o pai. O primeiro a cobrar a oração é quem? É o pai. Lógico que você não vai ficar igual aquele caboclo que fica publicando toda hora. Você vai dar um tempo. A Bíblia diz que você não pode criar seu filho na ilha. Mas você tem que fazer a sua parte. O líder espiritual da casa é você. O sacerdote da casa, o representante de Jesus na casa é você. O que conduz a mulher, ele falou aqui, Efésios 5, que conduz a mulher para ser limpa pela palavra de Deus, é você. Aquele que faz a casa andar no caminho do Senhor como modelo, é você. Por que quando a Bíblia fala do pecado de Davi, ele dá atenção para Davi, com adultério e com assassinato, e não dá atenção para a mulher? Porque o pecado dele fez a casa dele se voltar contra ele. Mas se você ler lá a palavra do Senhor, lá também fala da mulher, que a mulher ficou se oferecendo pela janela. Ela sabia que ela não podia fazer aquilo lá, ela ficou fazendo, tentando ele, entrando no coração dele para que ele fizesse. Quando acontecer, corta a janela do pecado, sai fora, porque a sua casa é santa. A sua casa é santa, é uma morada de Deus ali dentro do lugar. E você é o representante maior dessa morada. Agora eu quero falar algo mais profundo ainda. Quantos aqui acham que o homem é pastor da sua casa? O homem é pastor da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Você é aquele que intercede, que chega colocando os votos, é aquele que sente de Deus, é aquele que traz a unção de Deus. Ah, mas a minha mulher ela tem dom, a minha mulher ela consegue, Deus dá uma revelação. Tudo bem, mas a Bíblia diz que a autoridade de direcionamento da casa é sua. Você é o cabeça, o cérebro da roupa. Você é o pensante da sua casa. E eu vou te dizer uma coisa agora, você vai concordar comigo. Na sua casa, quando tem que fazer alguma coisa, fora comprar roupa no supermercado, quem tem a velocidade mais alta de decisão? É você. É você. Deus fez você para decidir logo. Você consegue achar as falhas mais rápido. Você consegue achar os resultados mais rápido. Não é porque você é melhor, é porque Deus inseriu em você essa habilidade. A decisão mais rápida, mais focada é sua. Por isso que ele fala que você é o cérebro. Você é a cabeça da mulher. Então a decisão é sua.
Agora, e quando, isso aqui acontece demais, né, meus irmãos? E quando você oferece algo, quando você já passou por isso, eu vou perguntar, quando você fala alguma coisa para sua mulher, e está certo, você está certo. Você já deu a prova A, a prova B, a prova C, e aí ela vira para você e fala assim, não concorda. Não, está errado, não quero. Meu irmão, a cabeça dói, a cabeça chega a doer. Chega a doer por quê? Porque você está certo, a sua escolha está correta, e ela vira para você e fala que você está errado. Por conta de convicções pessoais dela. Convicções pessoais dela própria. Porque ela aprendeu de um jeito, ela fala que o seu jeito está errado. Isso aí, meu irmão, quem tem 5 anos de casado, quem tem 10 anos de casado, quem tem 30 anos de casado, vai passar. Por quê? Porque é normal. Nesse momento, de novo, clamar pela graça do Senhor, a instrução de Deus. Tentar enxergar o ponto de vista, mas tentar apresentar o seu ponto de vista do melhor modo possível. Às vezes ela quer pegar um dinheiro que você está guardando para poder fazer um investimento na casa, e ela quer comprar roupa, quer comprar alguma coisa que é temporal, certo? Está errado querer comprar roupa? Não. Mas foco é foco. Determinação, determinação. Se vocês fizerem um projeto, deixa bem explicado, ó, isso aqui vai para o nosso porquinho da casa, o nosso sal da casa, e ponto final. Nós vamos lutar e trabalhar para melhorar. É assim que funciona. O casamento do homem crente é assim. Você é o esteio da sua casa, você é o guarda da sua casa, você disciplina os seus filhos. Outra coisa, autoridade de correção sobre o filho agora. Paulo aqui ele fala sobre a mulher. Eu quero falar sobre os filhos. Quem tem filho pequeno, de meia idade, como eu, garoto, às vezes, depois dos 2, 3 anos, até os 10, a criança fica tranquila. Entre os 2 e os 3, ela dá uma birrazinha. Depois dos 10, ele dá uma birrazona, né? Ele já começa a querer achar que ele manda, achar que ele pode. E assim também foi conosco, certo? Então assim, instrui seus filhos. Instrui seus filhos. Linda, minha esposa, eu instruí ele na palavra de Deus. Eu sei que ele tem pecado, eu sei que eu tenho defeito como pai, eu sei disso, nós não somos perfeitos, mas a graça de Deus moldou nele o caráter. Hoje ele pega e vai para a igreja sozinho, não precisa de ninguém ir, né? Ele vai para a igreja sozinho. Por quê? Porque lá atrás nós estamos moldando aos poucos. Não adianta você pegar essas 1.600 páginas e só cagar ela abaixo para ele, porque ele não vai aceitar. Tem que ir cortando pão e dando todo dia. Igualzinho a comida que a gente põe na mesa. Quantos estão entendendo? Amém? Tudo verdade, né, meus irmãos? Certo? Aí é o seguinte: Deus te deu autoridade para você fazer, para você poder exercer na sua casa, no seu lar. Então você precisa exercer. Mas tem 2 problemas. Quando nós não exercemos autoridade, a regra fica solta. E quando nós passamos do limite da autoridade, geralmente a gente não passa desse limite. O homem de Deus ele tem um freio, ele às vezes faz ao contrário, ele deixa de pôr a autoridade dele. Nós cometemos um erro. Então peça para Deus, para você ter sabedoria, para você usar a sua autoridade como homem de Deus. Na casa do Senhor também. Você, instrumentista, autoridade. Senhor, dá autoridade para nós tocar, autoridade para nós louvar. Quando nós estivermos louvando, Senhor, fala com o teu povo. O seu povo precisa receber a palavra. Quando for pregar, o seu povo precisa receber. Meus irmãos, as pessoas que vêm aqui, às vezes ele não é crente, mas ele está sedento, ele está faminto por uma palavra. Ele não quer saber se tem pão, se tem biscoito, ele quer saber se tem palavra. É por isso que muitas das vezes, quando Deus revela alguma coisa, a pessoa cai, chora. Aí tem gente que acha que é diabo, não é. Às vezes é o Espírito Santo que está lavando ele de uma maneira profunda, está tocando no interior dele, ele tem uma chaga, ele está estragado por dentro. Deus está remoldando ele através da sua palavra. E acontece também no nosso dia a dia. Então, esses são os 2 primeiros trabalhos. Terceira coisa, o seu trabalho como homem de Deus. O que Deus colocou você para fazer? Estou falando de ministério de igreja, não. Estou falando de serviço, de trabalho. O que Deus colocou no seu coração para você fazer? Você é patrão? Seja um patrão de Deus. Você é colaborador da empresa? Pequena, grande, super grande, multinacional? De Deus. Lá dentro, Deus vai te usar para impactar aquele lugar. Certo? Você vai servir como um modelo. Provérbios diz o quê? Se o rei, quem que é o rei? O homem que tem autoridade maior que a sua.
se exaltar contra ti, mantém a sua posição. Não corre não, não espalhafa não. Mantém sua posição. Tu é homem também. Amém? Deus te deu autoridade também. Mostra para ele que você é diferente. Mostra que você serve um Deus que é diferente. Um Deus que abre a boca e acontece. Um Deus que fala e acontece. Que zela de você e acontece. Aí ele vai temer a Deus. Vai ser igualzinho Nabucodonosor quando viu Daniel. Certamente, esse homem aí serve a Deus. Certamente o homem desse Deus é de verdade. E aí ele vai temer a Deus. E se ele não converter, meu irmão, não tem problema, ele vai temer a Deus. Ele vai saber que com você tem alguma coisa diferente. Como foi com José. O Espírito dos deuses, eu falava o Espírito dos deuses, não falava, era um macumbeiro profissional. Fala, o Espírito dos deuses está sobre a vida de José. Ele deu até um nome para ele especial, Zafenate Panéia, Salvador do mundo. Tamanha era a autoridade que aquele homem tinha no serviço dele. Peça autoridade para Deus no seu trabalho. Se você tem um sonho ainda de ter alguma coisa para você, também coloque na mão de Deus. Porque às vezes Deus te chamou para você construir algo grande. Mas a gente já quer começar parecendo, né, o Bill Gates. Não dá para começar assim. Não dá para começar assim. Ele começou fazendo o quê? Ele começou vendendo computador, mexendo no computador, aprendendo como é que mexia, para depois crescer, para depois se tornar grande. Então nós temos que aprender do jeito. Está trabalhando lá, fazendo alguma coisa por fora, pede a Deus para abençoar, para guardar. Fala, Senhor, é daqui que vem o sucesso da minha casa. Multiplica. Me dá mais oportunidade. Se aparecer algo para você fazer, para você ser mais instruído, meu irmão, abraça. Porque é a oportunidade que Deus está te dando para você crescer. E aí o irmão pode falar assim: se eu for aposentado, se eu estiver perto de aposentar, continua assim, porque você já trabalhou na sua vida. Certo? Às vezes você está perto de você, né, daqui uns 5, 6 anos você aposenta, não sei. Você já cumpriu sua tarefa, mas você não deixa de ter autoridade na sua casa. Pelo contrário, ele diz que a sua autoridade é maior. Porque você já está com os cabelos mais brancos, tem mais experiência do que a maioria das pessoas, então você é um ancião. Você é uma pessoa que tem sabedoria, vivência de vida. Por isso que é importante você se dobrar diante do Senhor. E tem mais uma coisa que eu queria dizer para os irmãos. Agora, para vencer isso tudo. Tudo que eu falei, você dá conta de vencer no seu braço? Você dá conta de fazer no seu braço, na força da sua carne? Primeiro dia você vai estar estressado, acabar o dia. Vai estar descrente. Por que não aconteceu? Então eu e você, nós temos que aprender a vencer na força do Senhor. Para eu e você então vencer, tem que ser revestido de poder, igualzinho você estava conversando comigo no começo do ano. Tem que ser revestido da unção de Deus. Tem que ser revestido da presença de Deus. Porque uma coisa, meu irmão, é nós orar, é nós ler Bíblia, é nós jejuar. E tem crente que faz isso com frequência, e ele cresce muito. Mas outra coisa é ser revestido de poder para testemunhar. É diferente. Tem gente que às vezes tem muito entendimento. Às vezes ele é um crente de oração. Um homem, mulher de oração. Mas às vezes o poder, está faltando poder, está faltando sobrenatural na vida dele. Então peça o sobrenatural de Deus. Seja fiel com Deus, sobrenatural. E Deus vai fazer. Amém? Amém. Então nós estamos aqui, já tem uns minutinhos já. Agora eu quero abrir para pergunta e resposta dos irmãos. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Amém? Qualquer coisa sobre o assunto ou fora do assunto. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu queria procurar o Senhor. Eu tenho um problema quando eu vou orar. Às vezes eu tenho um punhado de coisa a fazer e eu fico meio sem saber o que fazer, sabe? A hora que eu começo a orar, a minha cabeça abre todinho quanto é tipo de coisa para me estudar o que eu tenho que fazer, sai comigo, trabalho da minha oração. Isso aí, meus irmãos, o que ele está falando é o seguinte: quando ele dobra o joelho para orar, ele começa a pensar nos afazeres dele. Isso. E aquilo ali atrapalha ele a aprofundar na oração. Acontece demais da conta. Tem dois motivos para isso. Primeiro, ou eu e você estamos dando atenção demais para aquilo ali, ou o inimigo de trás está lançando algo para que você não ore. Vou te provar na Bíblia. Quando Jesus estava orando e jejuando no deserto 40 dias, quem foi lá tocar nele? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Não, foi o diabo. As pessoas têm um negócio de achar que o diabo quer pegar só o camarada que não está orando. Pelo contrário, meu irmão, ele quer pegar você que está orando mesmo.
Porque você está cheio do Espírito de Deus. Ele quer tentar arrancar esse pouco que você tem, essa quantidade que você tem, tirar, drenar suas forças. Melhor jeito, fazendo você deixar de orar. Por quê? Porque sem gasolina, o carro não funciona. O motor pode estar 0 bala, o carro não funciona. Oração é gasolina na alma. Então, vamos resolver o problema do irmão. O que é que eu costumo fazer, meus irmãos? Eu, experiência assim minha. Quando eu comecei na minha vida cristã, eu fazia um caderninho assim, ó. O que eu tinha que orar? O que eu tinha que orar? Até hoje eu tenho. Os nomes dos irmãos que eu conheço e sei, e o nome da igreja está no caderno lá de casa. Para orar. Por quê? Porque é isso aí enquadra. O que você tem que orar? Você pensa primeiro o que você tem que orar. Por isso que a Bíblia fala que você tem que meditar. Medita, pensa, escreve o que você tem que orar e começa um por um. Pede graça para Deus te ajudar. Romanos 8, 15, 16. O Espírito intercede por nós, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, atestando que eu e você somos filhos de Deus. Então, é assim, nós escrevendo e orando. Eu costumo fazer assim, para mim deu certo. Outro jeito que o senhor pode fazer, que às vezes também dá certo. A minha esposa costuma fazer muito para ela e funciona. Às vezes está com a cabeça cheia, ela põe um louvor para tocar e começa a pensar no louvor. Automaticamente o espírito dela já está no Senhor, e aí ela entra em estado de oração aí não sai mais. Entendeu? Então, assim você cresce. Você molda seu caráter em Deus na oração. E aí, meu irmão, se Deus colocar a senhora para meia hora, 1 hora, você vai. Você vai. Tendo força, tendo energia para orar. Quanto mais unção descer, melhor é para nós. Entendeu? Então, assim eu aprendi assim, e eu acho que a Bíblia nos dá fornecimento para isso, né? Davi, ele usava muito esses métodos, né? Para poder estar orando a Deus. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Alguma coisa do tipo? Ali, perguntar alguma coisa aí. Eu estou até agora impressionado com os números que a gente vê sempre repetindo na Bíblia. Numeração. O que o livro está falando? Ele está falando o seguinte: se abre a Bíblia, em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o céu e a terra. A palavra lá é Deus, um Deus só. Aí você abre em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz que fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós fizemos o homem em nossa imagem e semelhança. Então peraí, não é um só? O que é 3? Então esses números vão se repetindo. Um Deus, você é um e só, um junto com a sua mulher, são 2 que formam um. O Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você é alma, corpo e espírito. Satanás é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, esses números se repetem. Os 4 cantos da terra, as 12 tribos de Israel, os 12 pães que tinham no tabernáculo, os 12 apóstolos, as 12 foram no templo, Apocalipse. Por que esses números aparecem assim na Bíblia? 40 anos no deserto com Moisés, 40 dias de chuva no dilúvio, 40 anos no deserto com Moisés ali, 40 dias Jesus jejuando, 40 dias Moisés jejuando, 2 vezes. Moisés jejuou 40 dias 2 vezes, Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 8. 40 dias de Jesus, 40 dias de Elias, andando a pé com 2 pães e 2 pães d'água. Fantástico, né? Então repete. Então vamos lá. Número 1, Deus é um só. Número 2, você é unido. Fala de união na Bíblia. Tu és unido com a tua mulher. A palavra lá é soldado como uma peça de metal. 3, Trindade. Trindade fala de Deus como soberano em 3 pessoas. As 3 pessoas são Deus. E aqui nós temos que aceitar isso aqui pela fé, porque a Bíblia não explica isso não. Tem gente que fica aí dialogando, inventando moda de falar que Deus, o Pai, é superior ao Filho, o Filho é superior ao Espírito. A Bíblia não diz isso em momento nenhum. Diz que os 3 é Deus. Os 3 são Deus, têm a mesma substância. Os 4, número 4, são os 4 cantos da terra. Apocalipse, Êxodo capítulo 25, no altar de bronze, ele faz um altar que tinha 4 pontas, onde o holocausto ficava. Os 4 ventos da terra, os anjos que tomam conta dos 4 ventos da terra, Apocalipse 7 e 8, sobre a trombeta do Senhor, representa a terra na sua totalidade, certo? Quero ler um versículo para os irmãos, rapidinho, sobre a terra. Isaías capítulo 40, ele fala um negócio que interessante pra caramba, né, meu irmão? Pensando que Isaías, ele escreveu a palavra dele mais ou menos com 750 anos antes de Jesus Cristo, né? É estranho você pensar que ele fala que a terra ela é redonda,
né? Amós capítulo 9, Isaías 40 fala que Deus edifica os céus e as suas câmaras, está assentado no seu trono e olha para o círculo da terra. Então, os profetas já sabiam que a terra era redondinha. E aí muita gente fica discutindo isso até hoje. Uma coisa inútil que o próprio Deus escreveu que ela é redonda. Abóbada, uma forma circular, né? Então, os 4 cantos da terra. Os 5, isso aqui eu e você precisa muito. Os 5 representam a graça de Deus na nossa vida. 5 vezes Noé é citado na Bíblia. Fala que na 5ª vez Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. 5 vezes Ruth é citada. Na 5ª vez ela é citada com Boaz e diz que Boaz achou graça em Ruth. Por 5 vezes Davi é citado. Na 5ª vez diz que já Davi, filho de Jessé belemita, achou graça diante dos olhos do Senhor. Então eu e você achamos graça diante de Deus. O que é graça? Um favor que nós não merecíamos. Uma bênção que não era guardada para nós, mas Deus nos entregou. Número 6. Aí já vem aquele negócio da marca da besta, né? Apocalipse 13, 666, o número do ser humano. 1 Reis capítulo 10, versículo 13 e 14 vai dizer que Salomão recebia 666 talentos de ouro. Nesse dia, Salomão recebia aproximadamente 20 toneladas de ouro. Considerando que a tonelada de ouro hoje é $60 mil, Salomão era um camarada rico, né? Recebia muito, né? Recebia ali quantidade de bilhões de dólares por ano em ouro. Só que nessa palavra diz que Salomão teve uma fresta no coração. O dinheiro fez ele cair. O capítulo 11 fala que ele abandonou o Senhor. Então o número 6 de novo. A palavra número 6 diz que nós somos homens imperfeitos. E o próximo número 7 diz que Deus é perfeito. Você vai ver muitas vezes isso. Deus criou o mundo em 7 dias, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2 diz que Deus tem 7 Espíritos. O Espírito Santo tem 7 áreas que ele atua: poder, obediência, sabedoria, cura, libertação, Espírito do Senhor. Então, ele age de diversas maneiras. Apocalipse capítulo 7 diz que tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Então, tudo isso. 12 é o número de governo. 12 tribos de Judá, 12 apóstolos. Número 40. Esse aqui é triste, meu irmão. Quando nós escutamos o número 40, a gente já começa a ficar veado. É o número da prova, número de provação. E quando a gente fala em prova, as pessoas acham que provar é só o diabo que prova. O diabo pode te tentar a cair da graça de Deus. E Deus pode te testar. É diferente. É diferente quando o professor quer passar o aluno. Deus quer passar o aluno. Para ele passar você, aluno, para ele passar o senhor, ele te dá uma prova. Você passa na prova e você é abençoado. Satanás, ele não quer te passar, ele quer te bombar. Ele quer te bombar com a pior nota que você puder. A Bíblia diz que se ele pudesse passar em cima de você com um trator, ele passava. Por isso que muitas das vezes os ataques são muitos. E o número 300? 300 é comunhão com Deus. Enoque viveu 300 anos em comunhão com Deus. Gideão tinha comunhão com Deus e tinha 300 valentes homens para vencer. E aqui tem homens valentes de Deus para vencer também. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, irmãos? Vocês me perdoam aí pela porrada que eu dei no negócio aqui. Então, nosso trabalho como homens é importante. Você pode falar. Só observação. Falou no número 12, né? A quantidade de pessoas que 4. 12. Amém. Amém. Então, são os 12 valentes dessa casa que receberam a palavra. Como homens de Deus, vocês têm um ministério para vocês. Lembrando que, meus irmãos, vocês vão me dar razão do que eu vou falar. Quando você está passando por uma luta, vem alguém querer saber, fora os irmãos da igreja? Muitas das vezes não. Porque é subentendido que o homem consegue resolver as coisas por si próprio. Certo? Então, assim, eu e você precisamos da graça de Deus. Porque nós temos que aguentar a pancada pelos que nós amamos, guardar a igreja que nós servimos, é o serviço do homem também. Tá? O serviço do homem é guardar a igreja também. Isso não conta para as mulheres, não. Não conta para as mulheres, é o seu serviço guardar a casa de Deus. Porque você impõe autoridade. Satanás respeita você. Porque se não respeitasse, não tinha tratado a mulher comigo, depois de nada. Porque você tem poder de decisão. Quando você bater o pé, ele sai de Jesus. A autoridade está sobre a sua vida. Então você é a autoridade máxima. Fora o Senhor. Claramente. Você não é acima de Deus. Mas a Bíblia diz que o homem é dado autoridade. A capacidade de exercer poder. Pode ver. Quem
Quem faz as profissões mais perigosas do mundo? O homem. Quem lava a terra? O homem. Quem inventa as máquinas mais absurdas que tem no mundo? O homem. Ah, o homem é melhor. Não, não é melhor. A mulher tem o seu espaço também na palavra de Deus. Mas ao homem foi dado a autoridade. Guarda isso. A autoridade foi dada a você. E Deus quer que você exerça ela. Em nome de Jesus. Amém? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Pode perguntar. Pode perguntar. Pode até ser fora do assunto da palavra do Senhor. Não tem problema não. A palavra foi começada hoje. Não tem problema não. A gente foca muito sobre o nome de Deus, né? Só que tem a diferença do nome de Deus e do nome que Deus usa, né? Muitas vezes a pessoa acha que é igual, mas não é. Isso mesmo. Ele diz que tem uma diferença entre o homem de Deus e o homem que Deus usa. Realmente tem uma diferença. Porque o homem de Deus, ele é salvo. Muitas das vezes ele é salvo, sim. Ele teme a Deus, ele teme ao Senhor. Mas falta a ele aquilo que foi dito no começo. Falta a ele ser inconformado com a situação. A sua igreja está crescendo? Mas ela pode crescer mais. Ela pode alcançar mais pessoas. A sua casa está estabelecida no Senhor? Está. Amém. Mas ela pode avançar? Mas esse é o homem que Deus usa. É o homem que não se conforma com aquilo que tem. Não estou dizendo para você ser um ingrato, responder a Deus. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter um coração grato para você receber mais para frente. Certo? Mas você não pode estar conformado e ficar parado. Quando você olhar para trás da sua vida cristã, eu, por exemplo, tenho 5 anos e 2 meses que eu sou crente. 5 anos e 2 meses. Eu converti em janeiro de 2018. Então, você olha para trás, você tem que estar melhor do que você estava lá atrás. Se você sentiu que você está regredindo, então está errado. Para, senta, repensa. Neemias capítulo 1. Sentei vários dias, orei, clamei ao Deus do céu para que Ele me desse uma resposta. Esse é o homem que Deus usa. Tem que buscar dentro de si. E ficar, meu irmão, desligado. No sentido de ficar desligado é o seguinte: não ficar atrelado às coisas desse mundo. Por exemplo, às vezes hoje você teve um dia de trabalho estressante, não deu certo o seu trabalho, não funcionou. Quer dizer que amanhã vai ser ruim? Não, às vezes amanhã Deus tem uma bênção para você. Às vezes Deus amanhã tem alguma coisa para você. Às vezes amanhã vai surgir uma opção, alguma coisa do seu trabalho que você vai se sobressair e vai chamar a atenção. Porque Deus vai te capacitar. Então, não é porque um dia a prova veio que todo dia a prova veio. Certo? Quando você estiver no tempo de bonança, aproveite o tempo de bonança. Certo? Você pega, vai comemorar. Levítico capítulo 23 diz que Israel tinha 7 festas. O povo acha que nosso Deus é um Deus de tristeza. Nosso Deus é um Deus de alegria. É um Deus de soberania. Um Deus de festa. O povo festejava quase todos os meses do ano. O povo de Israel. E hoje os crentes ficam: ô Senhor Deus, que canseira. Ô Senhor Deus. Mas escuta isso. Alguns falam: ô, canseira. Eu não vou fazer não, porque não dá certo. Meu irmão, você nem tentou, faz em nome de Jesus, que Deus vai te abençoar. Você vai crescer, você vai prosperar, em nome de Jesus. Amém? A casa do Senhor vai crescer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá, então, em nome de Jesus. Se nós não temos mais uma pergunta, a palavra de Deus diz que no Salmo 128, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, a sua casa é abençoada, a sua esposa é como uma grande árvore de oliveira que dá fruto, e os seus filhos, eles são, no qual o Salmo 127 fala, como uma flecha que você lança, ele vai mais longe que você. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, você é feliz, em nome de Jesus, amém? Pela graça e pela vitória de Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, no teu santo nome, nós te pedimos graça, poder sobre essa igreja, Jesus. Que cada um de Jesus Cristo saia cheio daqui, Deus, da sua presença, da sua graça, da sua autoridade. Deus Santo, repreende agora, Jesus Cristo, todo tipo de palavra contrária, Pai Santo, todo tipo de pensamento contrário. Jesus, tudo aquilo que tem sabotado o coração dos irmãos, tudo aquilo que tem sabotado, Jesus, a experiência dos irmãos com o Senhor. Pai Santo, aquele que tem um desejo intenso de fluir nos dons espirituais, fluir na palavra de Deus, fluir no louvor, fluir na adoração.
O Senhor Deus venha derramar sobre ele uma graça especial, sobre o coração dele, vai uma autoridade, Jesus, para ele exercer aquilo que o Senhor Deus colocou. Pai Santo, que o Senhor Deus possa, Jesus Cristo, dar sabedoria para decidir as coisas, dar força, Jesus Cristo, para trabalhar, dar entendimento, Jesus, para negociar, para fazer aquilo que tem que ser feito, tomar conta da sua casa. Pai Santo, que o Senhor Deus venha dar unção, venha dar entendimento, venha dar graça, conhecimento para os seus homens, Jesus, que eles possam ser cheios da sua presença e que o inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quando eu cheguei aqui, mas o livro